para vocês aparecerem em aula, para vocês? Sim, né? Pronto, então agora estamos gravando. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso segundo encontro, à segunda aula de revisão, focado o ESB e o NEB, tá? Então, para quem vai assistir depois, fique à vontade aí para poder estar interagindo conosco, né? Nos comentários e compartilhe, continue aí, né? Não só curtindo o nosso canal, mas também compartilhando com outras pessoas para que a gente possa aumentar essa comunidade, tá legal? Então, vamos falar hoje de redação ESB e o NEB, continuando, né? Mas hoje eu quero falar o seguinte: primeiro a gente vai trazer vou trazer uma redação, nota 10, do ano passado. É uma redação muito bem avaliada, tá? Para a gente ter um parâmetro. Não é para vocês não precisam ficarem preocupados em querer copiar a estrutura dela, tá? Mas vocês perceberem justamente como foi que ela organizou suas ideias, tá? E eu sempre falo que redação, parte dela tem questão de organização de ideias, seleção de informação e é o seu olhar argumentativo. Esses são os três pilares que eu considero super importantes, além, claro, tá, da parte da norma gramatical e tudo mais. Tá legal? Então, vou fazer aula em três momentos. No primeiro momento, vou mostrar essa redação nota 10 da UESB do ano passado, tá? No segundo momento, eu vou falar algumas teses ou argumentos que vocês poderão utilizar na redação de vocês. Aí, não, a gente já teve uma aula com algumas teses versáteis, né, como a omissão do Estado, ou inabilidade do Estado, o preconceito social, e, além disso, falamos sobre a questão da educação, ou a falha no sistema educacional. Tá? E depois eu vou trazer um tema, que amanhã eu vou disponibilizar a proposta de redação, que vocês poderão fazer também. Tudo bem? Vamos lá. Bom, esse tema aqui foi o tema do ano passado, muito semelhante com o tema de 2022, porque o de 2022 falou sobre insegurança alimentar. Esse falou de alimentação saudável, foi um pouco diferente, mas a ideia ficou nesse eixo ali, né? Voltado no eixo de alimentação e saúde. Tá legal? E observe que na proposta de redação, ele falou o seguinte: alimentação saudável no Brasil, caminhos, possibilidades e reflexos. Então, veja que eu falei até na última aula sobre a avaliação WESB, que de fato não é obrigatório você fazer uma proposta de intervenção. Mas observe que neste tema, a proposta de intervenção é se fazer necessário. Concordam comigo? Porque quando a gente pensa assim, esse recorte de caminhos, é o ideal que a gente pense justamente, não é? Em uma proposta de intervenção para o final. Porque se você for trazer uma problematização, você vai conseguir deixar muito mais coerente trazendo uma solução. Então, a gente vai pensar aí, né? Caminhos, possibilidades, reflexos. As possibilidades de alimentação saudável, a gente poderia pensar essa lógica também, e os reflexos. São que, geralmente, que a gente vai poder pensar na problematização, que justamente você fazer um movimento inverso, né? Que é justamente o seguinte, né? Seria o desafio, justamente, né? Para a gente pensar nos caminhos, nas possibilidades e os reflexos que se trazem quando esses roteiros aqui propostos não são seguidos, né? Quando você não tem no país uma alimentação saudável, quando caminhos não são efetivados, quando possibilidades não são pensadas e tem os seus reflexos. E aí eu vou mostrar a redação de número nota 10 aqui na redação UEL de 2024. Ó, então vamos lá, né? Primeiro vamos partir por partes, mesmo, introdução, D1, D2 e conclusão. Observe que a aluna que tirou essa nota, né? Ela começou com um repertório, né, muito conhecido, não sei se vocês conhecem, que é a obra Quarto de Despejo de Carolina de Jesus. Esta foi a obra que ela começou a ler para contextualizar. Eu sempre falo o seguinte, tá? É interessante que você, quando for começar a introdução, se puder, apresente um repertório, né? Eu acho que você consegue atrair, captar a atenção do seu leitor nas primeiras linhas, porque a maioria vai começar com o básico. E se você começar com repertório, isso já é um diferencial, né? Lembre-se, tentar atrair a atenção do seu avaliador. E a forma inicial de começar com repertório é um dos caminhos, tá? Inclusive, eu vou até depois, tá? Me cobre ainda hoje, eu vou disponibilizar um material com algumas estratégias de vocês começarem a introdução, tranquilamente, tá? E aí, o que acontece? Então, ela começou o seguinte, a obra Quarto de Despejo, lembrando, sempre que vocês citarem uma obra,
Coloquem sempre as aspas, tá legal? De Carolina de Jesus, retrata a angústia de uma brasileira que sofre consequências da fome. Então, essa foi a contextualização, tá? Então, ela fala sobre a fome, que de certa forma a fome tem a ver, não propriamente com a alimentação saudável, mas tem uma relação básica, tá? Bom, aqui é a parte do contexto. Só que a gente não precisa fazer o quê? Relação entre contexto e o tema. Então, começamos com os conectores. Então, ela começou a fazer uma associação entre a obra e o tema. E usou o marcador, que é o assim como. Ó, tá? Então, ela colocou assim como Carolina, milhares de brasileiros ainda. Então, esse marcador aqui, ó, esse conectivo ainda, quando a gente usa, a gente dá aquele tom de criticidade, tá? Porque a gente mostra que é algo que permanece ainda, tá? Sofrem por não terem uma alimentação adequada. Então, veja que ela faz uma associação. Assim como Carolina sofria por não ter alimentação saudável, vários brasileiros também sofrem com esse problema, tá? Porque geralmente quem passa fome, geralmente não tem uma alimentação saudável, ou tem um básico da alimentação, na verdade. Ok? Então, lembrar sempre, ao trazer um repertório, você vai sempre tentar estabelecer ou uma comparação, ou você vai estabelecer ali uma relação de oposição. Nesse caso, ela percebeu o quê? Semelhanças. Por isso que utilizou o assim como. Tá legal? Continuando, na sequência, no terceiro período, observe que ela colocou por partes. A primeira parte foi do contexto, a segunda foi estabelecer uma relação com a realidade, e a partir da terceira linha, ela começou a trabalhar o quê? As teses que serão trabalhadas na redação. E quais foram elas? Diante desse cenário, então mostra, né, já uma ideia conclusiva aqui, é válido analisar a inércia governamental. Tá? Então vamos lá pensar aí, tá? A inércia governamental e educação deficitária como principais entraves para a alimentação saudável no Brasil, tá legal? Bem como tal problemática pode ser solucionada. Lembra que a gente falou que era possibilidades, reflexos e caminhos? Então ela já mostrou aqui alguns impedimentos, né, dessas possibilidades, que é justamente a inércia do Estado, né, e a educação deficitária, e ela já colocou como estratégia, aqui deveria ter uma vírgula, mas ela não colocou como estratégia agora já indicar como tal problemática pode ser solucionada justamente porque aqui será a parte do final, da conclusão, tá? Então, veja como ela montou a estratégia de um passo a passo. Tudo bem? Ah, professor, se ela não quisesse trabalhar esse finalzinho, poderia? Poderia. Ela poderia parar aqui só no Brasil, tranquilamente. Tudo bem? Então, é um tipo de estratégia que ela adotou da redação. Mas qual foi a ideia principal aqui? É contexto, aplicação do contexto com a realidade, tá legal? Porque quando ela fala ainda sofre, e a partir dessa visão que ela teve com a realidade, ela vai mostrar os motivos, né? Os motivos, tá legal? As teses 1 e tese 2. Por quê? Deixa claro para o seu leitor lá na introdução do que você pretende fazer. Então a introdução tem esse objetivo. O objetivo é deixar claro para o leitor aquilo que eu pretendo argumentar. Até alguma dúvida? O que acharam dessa introdução? Tem algo diferente do que vocês já conhecem? Não, mas pra mim eu gostei porque não ficou algo prolixo, sabe? Ficou algo organizado, com a coerência, com um bom vocabulário, mas não ficou prolixo, carregado. E é isso. Uma dica, tá, gente? Introdução não é para vocês ficarem gastando tempo na introdução, não, tá? Espaço de linhas. Às vezes, queremos florear na introdução. E aí o que acontece? Quando chega na parte principal, que precisamos de fato de ter elementos mais consistentes, faltam linhas. Então, assim, sejam objetivos na introdução. Tá legal? Quanto mais objetivos for a introdução, melhor. Legal? Posso continuar? Pronto. D1, tá? Vamos ver aqui o D1. Como ela começou esse D1? Primeiro o seguinte, dica número 1, tá? Sempre que começar o seu D1, faça um tópico frasal. Isso dá aquela ideia de organização. Inclusive, né, teve até saiu uma nota aqui de uma informação lá da UESB, e justamente no site, né, falando sobre redação,
E eles aconselharam justamente isso, né? Ter um tópico frasal. Isso facilita para o corretor, porque ele vai saber o que você está fazendo. Ou seja, você está retomando a tese que você colocou inicialmente, lá na introdução. Então, olha o que diz assim, esse inicial D1, tá? No tópico frasal. Nesse sentido, deve-se destacar a ineficiência estatal em assegurar alimentos com um dificultador da alimentação saudável por toda a população. Então, veja que ele linkou tema e a tese. Então, você vê que aqui está a tese, tá? A tese aqui, ineficiência estatal, e aqui colocou aqui o tema, tá? Bom, esse foi o tópico frasal. Agora, veja só como ela usou de estratégia. Ela criou um contexto, tá? Então, assim, o que é alimentação saudável, de possibilidades importantes? Pronto, ela colocou. Sabe-se que uma dieta com bom valor nutricional é inacessível para parte da população, que por isso depende do Estado. Então, ó, o ideal seria que fosse para quê? Para todos. Porém, ela deixou já alguns marcadores críticos, né? Primeiro, ela falou que um bom valor nutricional é inacessível. Então, já mostra um ponto dela de criticidade. Por isso eu falo, os adjetivos te ajudam a marcar o seu ponto crítico. E ela coloca que é para parte da população e não para o todo. Então, o argumento dela vai se relacionar o seguinte, entre a parte e o todo. O ideal seria que todos tivessem acompanhamento do Estado, porém não acontece. Então, ó, por isso a gente vai depender de quem? Depende do Estado para garantir desse direito, a garantia desse direito, tá? Desse direito. Pronto, essa é uma frase, um contexto que ela colocou, uma afirmação dela. Bom, esse era um plano ideal. No entanto, ó, ela vai agora confrontar. No entanto, ocorre no Brasil uma política patrimonialista. Em outras palavras, ou seja, por que, né? Os governantes tratam o patrimônio público como fosse privado e, dessa forma, não encaminham verbas necessárias para solucionar os problemas da população. Nesse caso, relacionados à alimentação. Teoria estudada pela socióloga Lydia Schwartzman, tá? Então, veja só, ela colocou o quê? A causa, gente. Por que será que o governo não consegue trazer uma alimentação saudável, acessível para todas? É porque o governo adota uma política de quê? Patrimonialista. E é interessante que nessa estratégia, o próprio repertório serviu como argumento. Observe que ela não fez como a gente faz tradicionalmente, às vezes, não é? Iniciar aqui com o repertório aqui em cima, para depois fazer uma confrontação. O próprio repertório já é uma justificativa. Tá legal? Então ela traz o conceito do que é uma política patrimonialista e isso já vai servir como argumento. E ela vai destacar justamente o porquê isso está acontecendo. Que nessa política patrimonialista, o governo acaba não encaminhando o quê? Verbas necessárias. Ou a gente podia falar de políticas públicas, né? De alimentação saudável para todos. Tudo bem? Bom, então aqui ela colocou um motivo, tá? Do governo ser inerte. E por fim ela colocou uma consequência. Consequentemente, olha como foi fácil, olha como ficou bem organizado. A população vulnerável fica desprovida de uma alimentação nutricional e energética. Tá legal? Então, seguiu a lógica, tá? Qual foi a lógica que ela adotou? A lógica foi o seguinte: entre um plano ideal e o que é uma realidade. No ideal, todos deveriam, né? Todos dependem, a parte da população depende dessa alimentação saudável do Estado, só que o Estado não faz isso. E qual o motivo? O motivo é que ele adota uma política patrimonialista, ou seja, pouco investe para uma alimentação saudável para todos. E aí você tem as consequências. Tá legal? Então, foi o motivo, que é a causa, e depois trabalhou os efeitos. E aí, o que é que acharam? Tem algo de anormal aqui nessa redação? A diferença foi só na estratégia de como utilizar o repertório. Né? Só isso.
Tá? Mas a lógica foi essa, tá? O Professor, eu fiquei com motivo, uma dúvida. sim. Eu percebi que no segundo período da Hum, redação, ela utilizou-se de uma sentença usando uma espécie de senso comum, digamos assim, sabe? Que uma hum, dieta com bom valor nutricional e inacessível para a parte da população. Eu posso hum. utilizar essa estratégia em outros temas também, tipo algo que é intangível para a maioria do corpo social do Brasil? Pode sim, porque de fato a gente sabe, ela partiu de uma visão do comum, não foi? Só que ela não ficou. Qual foi o segredo dela aqui? É que ela não se limitou ao comum. Depois do comum, que na verdade é o que a gente espera de fato, né? Porque a lógica é que a questão da alimentação saudável é um direito de todos, só que ela não é acessível, na verdade, para todo mundo. Só que depois, no terceiro período, né? Ela vai fazer agora um confronto, não é isso? Um confronto de realidade culpando o Estado por essa situação. Porque, de fato, ela coloca aqui, né, que nós temos a dependência do Estado. De fato, é isso mesmo, tá legal? O que a gente espera é que o Estado, de alguma forma, o Estado ajude-nos, na verdade, né, em relação a essa questão em todos os âmbitos, saúde, educação. Só que algumas vezes isso não acontece para todos. E por isso que ela usou parte, né, da população. Tudo bem? Então você pode partir do senso comum, uma ideia comum, ou de uma contextualização geral, e depois disso fazer essa confrontação também. É possível. Tá legal? Dúvidas aí? Posso passar para o próximo período? Ou próximo Pode ser parágrafo? tranquilo. Pronto. Então, observe que a estratégia foi essa, tá? Colocou, certamente foi. Lembra? Eu sempre vou falar aqui, ó. Se você colocou essa tese aqui, deve aparecer em algum lugar uma explicação para mostrar, aqui nessa parte aqui, uma explicação para mostrar por que ele é ineficiente. E ela mostra o porquê eu estou ineficiente em relação a esse tema. Tranquilo? Vamos lá. No D2, oh, tá. Pera aí. D2, tá? No D2, olha o que é no D2, tá? Ademais, é nítida a ausência de educação alimentar pelos brasileiros. Então, esse foi o tópico frasal. Bem curtinho mesmo, tá? Ó, é a tese 2. Bom, no segundo período, ela vai fazer a explicação. Isso ocorre porque, segundo a pedagoga Vera Maria Candal, as escolas brasileiras ainda estão presas, tá? Aos moldes do século XIX, ou seja, aquela educação tradicional, né? De não solucionar os problemas odiernos. Pronto. Então veja aqui, ela adotou a mesma estratégia. O repertório ela já utilizou como elemento do argumento. Tá? Então ela fez um pouco diferente do que geralmente é tradicional, que é você trazer um repertório para depois você vir analisando ele, tá? Para colocar em perspectiva. Não, ela foi diferente. O repertório já serviu como a própria explicação, porque ela colocou, ó, isso ocorre porque, tá? Então ela conseguiu encaixar direitinho a ideia dessa autora aqui, essa pedagoga, tá? Bom, terceiro período, ela vai continuar a explicação, trazendo agora a aplicação do que ela falou anteriormente. Sob essa perspectiva, ou seja, sempre que a gente for utilizar esse termo aqui, ó, a gente está retomando a ideia, tá? Nota-se que parte da população não sabe fazer o quê? Não sabe ler, por exemplo, o rótulo de supermercado, tá? Já que optam por comidas mais práticas, mas que geralmente não são as mais saudáveis, tá? Dessa forma, aí ela vai fazer um elemento que eu achei bem interessante, que foi o ponto crítico que eu achei desse texto aqui. Dessa forma, o analfabetismo alimentar, tá, favorece que as pessoas sejam atraídas por qualquer embalagem bonita e colorida. Então, ela seguiu o mesmo modelo, tá? Ela tem um motivo, é uma causa. Qual é a causa dessa ausência de educação alimentar? É porque as escolas estão no modelo tradicional do século XIX. Ela traz um exemplo mostrando que as pessoas não sabem ler, exemplo de um rótulo, né? Nem faz escolhas conscientes, já que optam por comidas práticas e que geralmente não são os mais saudáveis.
e ela vai trazer um elemento que ela vai conceituar esse comportamento social, que é chamado de analfabetismo funcional, ou alimentar. Então, foi um texto bem prático, né? Bem prático. Penso que em alguns momentos aqui, claro, não vou tirar aqui o mérito dela, mas penso que poderia fazer alguns aprofundamentos, mas a banca avaliou como um bom texto, tá? Um bom texto. Então, mas tudo está o quê? Na própria organização. E como sempre falo, né, na seleção dos repertórios e na aplicabilidade do repertório a favor do seu ponto de vista. Tá legal? Até alguma dúvida? Não, não é? Vamos lá. E aí vem a conclusão. Lembrando, nessa redação da UESI, o bom era ter a conclusão com proposta de intervenção. Não precisa ser necessariamente igual àquela do Enem, com detalhamento, modo, meio, tá? Não precisa ser completa, não. Você pode ver incompleta mesmo, mas que tenha uma intervenção, porque de fato o tema pediu caminhos, tá? Então, fica sempre atento também com as temáticas. Se a temática não pedir caminhos, se não pedir solução, claro que você pode optar em não trazer uma conclusão, né, interventiva. Você pode fazer uma conclusão síntese, tá legal? Mas fica a critério. Mas também não, você não é impedido de fazer uma intervenção, tá legal? Se o tema estiver aberto lá, não sugerir intervenção, você pode continuar com intervenção. Se você trazer um problema, você vai continuar trazendo com intervenção depois, tá legal? Bom, por fim, olha o que vai fazendo um comentário. Portanto, faz necessária a melhora na alimentação dos brasileiros. Para isso, cabe ao Estado. Então, lembra que ela pontuou lá que era inércia do governo. Então, ela faz um link, né? Então, mantém essa coerência interna. Em parceria com as prefeituras municipais, fornecer alimentos nutricionais gratuitos para a população de baixa renda e também realizar rodas de conversa sobre dietas alimentares com a comunidade. Tá legal? Vou ver a repetição aqui, mas foi minha aqui na digitação. Então, como ela trabalhou lá na parte no D2, falando sobre escola, sobre essa falta de informação, ela já propôs também realizar roda de conversas. Foi uma boa sacada dela aqui em relação a essa questão. Isso deve ser feito por meio da criação de um projeto. Lembra que eu falei de sem você tentar dar o nome a um projeto? É interessante, porque se torna criativo. Tá? Então, quando você trabalhar a intervenção, você dá nome a alguma coisa que você vai fazer. Um projeto nacional de incentivo à alimentação saudável, a fim de possibilitar uma melhoria alimentar no Brasil e facilitar o acesso à comida para aqueles que passam fome. Isso ela fez um link até mesmo com aquela ideia lá do início do texto, tá? Com a introdução. Além disso, as políticas públicas existentes devem ser fortalecidas e ampliadas, afinal, o intuito é cada vez mais menos pessoas sofram a angústia que Carolina sofreu. Então, assim, foi um texto que a conclusão dela, a intervenção dela, ela consegue adequar a tudo que ela está dizendo no D1 e D2. Então, se ela responde, né, propõe algo interventivo para o D1 e D2. Tá legal? Então, assim, foi um bom texto, né, dentro dessa perspectiva ali que a gente espera de um texto organizado, com seleção de repertórios adequados, aplicação do repertório, um olhar crítico, né? Apontando e trazendo o governo como responsável, por que o governo é responsável, mostrou também como a escola é responsável por esse problema. Então foi um bom texto, tá legal? E como vocês perceberam, assim, não se assustem achando que é um texto diferentão. Não, é você selecionar bem sua informação e organizar suas ideias. Isso é o ponto de partida, tá legal? E observe que a tese utilizada foi uma tese clássicas, e nessa do governo, e a questão da falha escolar. Ok? Até aí alguma dúvida? O que acharam do texto em geral? Sem dúvidas, não é? Prontinho. Então vamos continuar. Isso. Às vezes, é sempre eu falo, às vezes o óbvio funciona muito bem. E quando a gente fala em criatividade em escrita, às vezes não é você criar algo mirabolante. É a seleção da informação. Você vê que um repertório diferente que você trouxer já vai ser um diferencial. A seleção, a aplicação de um repertório.
a exemplificação vai trazer um olhar diferente para o seu texto. Então, aí você vê que a estratégia adotada foi a mesma, e a relação causa e efeito. Pode perceber, analise com calma depois, que a relação que ela utilizou nos dois argumentos foi a relação causa e efeito, e utilizando o quê? Um discurso de autoridade. Só isso que ela fez, tá? Então, veja que foi super bem produtivo e criativo. Ok? Então, vamos lá. Dando continuidade, a gente vai falar de algumas teses aqui agora que merecem nossa atenção quando estivermos discutindo alguns temas. E hoje a gente vai falar sobre capitalismo, mídia e sociedade. Na semana passada falamos sobre preconceito, omissão do Estado. E observe que aquilo que eu falei na aula passada foi justamente o que ela colocou na redação. Tá? Então, capitalismo hoje, capitalismo, sociedade e mídia. Bem, essa discussão sobre capitalismo, ora como uma tese, ora como argumento, ela é muito válida nos nossos textos. Até porque, nos textos temáticos, na sua maioria, a gente vai poder fazer essa aplicação desse conceito. Tá? Então, o capitalismo é o sistema econômico que nós vivemos, né, na atualidade vigente. Né? Então, a gente tem uma sociedade capitalista, e ela está baseada em 3 pilares. E eu acho que essa compreensão dos pilares do capitalismo é importante para a gente fazer a discussão, né, e poder refletir acerca de qualquer tipo de tema que a gente vai trabalhar. Tá legal? Então, a gente tem aqui uma propriedade privada, ou seja, sempre está na mão de alguns, né? Então, não é para todos essa propriedade privada. Nós temos o lucro, tá legal? Então, a gente está sempre buscando lucro. E nós temos o trabalho salariado, que é o trabalhador. No geral... Professor? Oi? Eu fiquei com uma dúvida. Eu não sei se o sistema de correção, tanto da UESB quanto da UNEB, é por corretores, assim como o Enem. Mas, por exemplo, se eu tivesse citado como um dos problemas na minha redação o capitalismo, e o meu corretor for uma pessoa um pouco mais conservadora, e ele penalizar mais a minha redação por eu estar ocupando o capitalismo, eu faço o quê da minha vida? Olha, não, é assim, não vai ter essa ideia de ser... Primeiro que, assim, ele não vai poder tecer esse juízo de valor sua redação, nesse caso, que seria injusto, na verdade, não é? Injusto. Tá legal? Porque, um exemplo, a gente pode muito bem pensar, vamos pensar que o tema aqui, um tema meio ambiente. Parte das questões ambientais tem muito a ver com essa visão de consumo e capitalismo, não tem, não? Não tem? Então, assim, tem coisas que é assim, inevitável. Verdade. Não é assim? Tudo tá na forma como você vai escrever essa informação, nos elementos que você vai trabalhar para poder argumentar. Tá? Então, assim, no geral, a gente não vai querer colocar aquela culpa sem ter nenhum fundamento. A gente vai tentar entender como a gente vai poder culpar ou trazer a explicação do capitalismo para nosso argumento, de modo que a gente consiga convencer o outro. Tudo bem? Essa é a lógica. Tá? Então, assim, a gente vai falar em propriedade privada, são aqueles que detêm um poder, né, e aqueles, o trabalhador assalariado. E, de fato, os dois buscam lucro, não é verdade? Se eu trabalho, eu quero um lucro, não é verdade? Eu quero um lucro. Aquele que tem a empresa também quer o lucro. Só que, geralmente, nem sempre, aí eu vou falar, tá? Nem sempre esse lucro, ele vai vir com maior força para quem está trabalhando, tá? Então, por isso que eu ia falar sobre salário digno. Não sei se você ouviu essa expressão. Salário digno. Agora mesmo tem uma discussão aí sobre a escala de jornada de trabalho, e tem muito a ver com redução de horário, né? E ao mesmo tipo, com a mesma rentabilidade, para te dar uma condição digna de vida, mas também, né? Esse salário vai fazer justo também. Um fato é basicamente isso, também pode contar nessa discussão. Então, assim, só que geralmente o lucro fica muito, na verdade, né, para aqueles que têm o poder, que é o dono da propriedade privada. Tá? Então, essa é uma lógica que a gente vai poder pensar. Quer ver um exemplo? Quando a gente vai pensar justamente, né, no trabalho, se for trabalho análogo à escravidão, geralmente é uma visão de detenção de poder, né? Você vai usar a mão de obra do outro, né? A mão de obra, sem nenhum tipo de compromisso ético com o outro, ou cuidado com o outro. Ou seja, é a sua visão capitalista ao extremo, sem ter uma compreensão de cuidado com o outro. Tá? Não é que o capitalismo seja ruim, a gente não vai dizer que ele é ruim, mas quando a pessoa ela não consegue ter um olhar sensível ao outro, a gente vai poder fazer uma crítica a isso. E aí vou trazer até um termo hoje,
que é de Bauman, que é capitalismo parasitário. Tá legal? Então vamos lá. Então o que acontece? Geralmente no capitalismo a gente vai ter uma produção de riqueza, vamos ter também competitividade. Então esses são os pontos positivos, tá? Para a gente não só pensar nele como negativo. A gente vai pensar em produção de riqueza, competitividade, né? Então a gente vai ter várias questões aí, desenvolvimento econômico, tudo mais no capitalismo. Porém, quando ele não acontece de modo que a distribuição de riqueza ela acontece de modo equiparado, o que vai acontecer? Podemos perceber uma persistência ou um crescimento de uma desigualdade social. Então, isso é o que a gente pode estar pensando a partir disso aí. Como a gente vai pensar nisso? Por exemplo, um trabalho. Algumas profissões, por mais que o cara trabalhe, ele nunca vai sair de uma situação de miséria. Por quê? Porque tem muitos profissionais, não é? Então, o capitalismo trabalha com excedente. Então, quanto mais tem, ele vai poder negociar a lei da oferta e da procura. E o salário é uma das formas de você, né? A condição salarial é uma das formas de você ascender socialmente. Então, na cultura capitalista que gera a questão do lucro, muitas vezes poderia se pagar um salário melhor, mas não paga. Então, isso tem a ver com a lógica de interesse daquele que detém o poder e daquilo como ele anda na questão do mercado fazendo esses pagamentos. Tá legal? Então, essas são algumas questões. E aí a gente vai poder pensar o seguinte: quando isso está em vigência, né? Produção de riqueza e a parte da desigualdade social, a gente pode pensar algumas explicações no geral para todos os âmbitos de vários temas, tá? Seja meio ambiente, educação, vários temas. A gente pode pensar a questão da cultura capitalista. É um comportamento mesmo, tá? Algumas explicações a gente pode pensar quando falar de cultura capitalista. Por exemplo, a obsessão pelo lucro. Tema vai ser meio ambiente, gente. Será que isso aqui cabe? A obsessão pelo lucro acima de tudo, sem ética e sem responsabilidade, coloca em risco a construção de uma sociedade saudável. Tema sobre o meio ambiente. Será que essa explicação cabe para culpar o capitalismo? Com certeza, né? Vamos falar hoje, Absolutamente. não é? Vamos falar hoje no tema de hoje sobre racismo, não, gente, desculpa, tá? Gente, refugiados ambientais. Quer falar sobre esse termo aí? Refugiados ambientais? Já. Então, parte desses refugiados ambientais tem a ver com essa nossa relação, né, do homem com a crise climática. E parte dessa crise climática tem sido efetuada por nossas ações humanas e de consumo. E quem é que está promovendo esse consumo constante? Essa destruição da natureza? É uma parte da sociedade. E qual a motivação disso? A motivação está no lucro. Então a gente pode dizer que isso é uma cultura capitalista, sem ética e sem responsabilidade social com o outro e com as gerações futuras. Tá legal? Então veja como a gente pode pensar isso aí. Além disso, a gente pode fazer outra explicação sobre essa cultura capitalista, é que ela limita o poder econômico a um pequeno grupo da sociedade. Então, a disputa, né? A gente fala de disputa de classes, ou as relações salariais, tá? Isso aqui tem muito a ver para a gente poder explicar justamente a questão do crescimento e a perpetuação da desigualdade social, tá? Então, a gente fala de desigualdade social, a gente vai falar muito sobre essa visão de limitação de poder. E tem várias questões que limitam esse poder, né? O salário baixo, a uberização tem muito a ver com essa relação, né? Um poder econômico está na mão de quem tem o conhecimento e o poder, né, de um capital, e outro que vai apenas sendo executores. Só que tem sem ter o quê? Remuneração justa. Essa explica também um conceito bem legal, né, de remuneração justa. E o que é a remuneração justa? É aquela que está para além, tá? De você pagar boleto. Não é assim? Geralmente a gente fala assim, meu Deus, meu salário entrou hoje, e parece que quando caiu o salário, os boletos parecem que chegam todos de uma vez e vai levando tudo. E não sobra para boa parte da população esse dinheiro, que seria um salário justo, para quê? Para a saúde, para lazer, para a educação. Tá legal? Então, quando essa visão, né, capitalista, ela se perpetua nessas relações cotidianas, e principalmente com relação salarial,
né, justamente ela vai criar os bloqueios, tá? Os bloqueios, que vai limitar o acesso. Ou seja, por quê? Sem condições financeiras, eu não posso ter acesso à educação. Sem acesso à educação, eu não consigo fazer o quê? Uma transição ou ascensão econômica. Então, é basicamente essas discussões que podem fazer nessa relação, nessa explicação, tá? A cultura capitalista também promove competição entre empresas, o que é bom para o país, tá? Porém, quando essa competição ela não é leal, ela vai ter impactos, tá legal? Então, a gente pode ter competição desleal, justamente no setor produtivo do país. Então, isso vai criar justamente, né? Principalmente, exemplo, a falta de competição, ela vai criar que alguns grupos eles comandem, né? E façam lobby para várias questões, né? Então, assim, como o poder está na mão de poucos, ele vai ter um lobby para poder atuar na área da saúde, na área da educação, tá legal? Isso acontece muito, né? Com relação justamente à questão, por exemplo, no âmbito da saúde, né? Grandes conglomerados de saúde, eles detêm poder, né? Eles começam a comprar uma ou comprar, vai comprando as menores, porque não tem como competir, e de repente aquele remédio, isso tem até um documentário, teve um caso bem interessante de um remédio, que era muito baratinho nos Estados Unidos, ele custava $2, só que uma empresa começou a comprar todas as empresas pequenas que que faziam aquela medicação. O que aconteceu com o tempo? Sem competitividade, aquele remédio que custava $2 passou a custar $30 mil. Ou seja, a competição acabou. Então se tornou desleal. E quem paga por isso? É justamente aquelas pessoas que têm pouco poder econômico. E é interessante que no documentário mostra o seguinte, que após aumentar esse valor para $30 mil, as pessoas que antes tinham autonomia de comprar, agora dependiam do Estado para poder ter acesso ao medicamento. Então veja que a competição, ela é bom, né? O capitalismo promove isso, porém ela pode ser desleal, justamente no mundo globalizado. Então a gente vai chamar do mito, aí tem um conceito de Milton Santos que ele fala sobre o mito da globalização. Parece ser saudável, mas é desleal muitas vezes. Tá legal? Bom, diante de um lucro constante, isso acontece muito, né? No capitalismo, as empresas buscam lucro, elas criam a necessidade do consumismo a partir de estratégias como, por exemplo, a obsolescência programada. Já pensou que o seu celular hoje, você comprou o celular hoje, não foi? Por exemplo, daqui a uma semana lança um novo, gente. Lança um novo e que você quer comprar um novo. Ou você compra o celular daqui a um ano, compra o celular daqui a um ano, esse celular já está com problema de memória, vários probleminhas, só para você ficar se irritando e de repente continuar comprando. Por quê? Porque, na verdade, o capitalismo só vai sobreviver se tiver lucratividade. Então, se a empresa, isso tem muito a ver, né? Se a empresa fizer um celular que leve 10 anos sem quebrar, sem encher memória, o que vai acontecer? Eles vão deixar de ter o quê? Com lucratividade. É por isso que cada vez mais lançam celulares com poucas novidades às vezes. Às vezes é uma câmera tem a traseira mais eficiente do que a outra. E você vai entrando num ciclo constante de consumo. Só que isso tem impacto. Então, em temas que envolvem temas ambientais, essa explicação é bem interessante. Não sei se vocês assistiram já o documentário Conspiração Consumista, tá na Netflix. Assistam, gente. Ele é bem interessante por isso, porque ele mostra, né, como é, assistam. E ele mostra que a estratégia a estratégia é o seguinte, é aumentar o lucro. Então eu só posso aumentar o lucro se eu continuar tendo consumidores. E eu vou alimentar os consumidores na moda. Na moda, antigamente, as tendências eram de 6 meses. Eram por estação. Hoje, não. A gente nem sabe mais que estação é. Quando você vai na loja, já mudou. É mensal hoje. E você vai comprando cada vez mais, 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 mais. E você vai criando comportamentos compulsivos de consumo e entre as outras coisas mais. Tá legal? Até aí, alguma dúvida? Professor, Oi. é uma recomendação minha, é um documentário um pouco mais antigo, mas é a mesma linha do que o senhor falou. É Uhum. a história das coisas. Vou até anotar para assistir então, tá?
Eu, Bora eu lá, já, então. eu já usei em produção de texto falando sobre essa temática. Basicamente Uhum. questiona tudo, produção, destino do lixo e Isso, tal. São coisas que é isso. bom debater na hora de construir texto. Isso. E envolve, nessas questões que envolvem questões ambientais, né? A gente vai mostrar, a gente pode explicar melhor, trabalhar muito bem essa relação causa e efeito, né? Porque assim, essa obsessão pelo lucro, né, constante, sem ética e sem compromisso social, ela tem criado os problemas. Porque é o seguinte, o descarte do lixo eletrônico, por exemplo, muitas vezes está indo para países, né, que sequer tem condições de comprar aquele produto, mas lá vira sucata. E lixo que estarão nos rios, nos mares. Então, assim, tem os impactos. Um impacto puxa outro. Tá legal? Então, ficar atento a essa discussão aí sobre lucro e as relações, os impactos sociais, ambientais. Tá legal? Pronto. E aí tem alguns repertórios que eu gosto muito. Quem trabalha quem participa dos meus cursos, na verdade, sabe disso, que eu sempre falo, ó. Não sei se vocês conhecem, mas esse repertório aqui, ó. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Conhecem ou não? Sim, conheço. Não é? Gente, ele é ótimo. Por quê? Porque você tem repertório para tudo, gente. Inclusive, né, nós tivemos a G20 agora aqui no Brasil, né? Foi bem, então, assim, falou sobre questões ambientais, sobre reduzir a pobreza, os pactos globais. E, assim, é interessante para esse repertório. Esse repertório pode ser um repertório muito produtivo para o seu texto, seja para utilizar como um contexto ou com a própria explicação dele mesmo, tá? Uma explicação, ou trazer como algo não alcançado. Porque, de fato, em uma cultura capitalista em que a valorização não está no saúde do trabalhador, no salário justo do trabalhador, dificilmente vai ter um crescimento sustentado, como é proposto no objetivo 8, promover um crescimento sustentado, inclusive sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Esse é um ponto importante. Só que muitas vezes, qual é o impedimento disso acontecer? É justamente a visão do capitalista sem a preocupação social. Né? Então, é só em poder explorar a mão de obra ou explorar recursos naturais, tudo isso. Então, a gente vai poder pensar, por exemplo, na uberização. Né? É um fator que hoje, no nosso país, é um fator que está presente. É uma forma de rentabilidade? É, mas muitas vezes sem ter um trabalho, sem ter um salário tão justo diante dos riscos, por exemplo. Tá bom? Então vamos lá. Tem o objetivo 10, que é reduzir as desigualdades dentro do país e entre eles. Só que com o problema para isso, a gente vai sempre poder culpar quem? As políticas ou a visão capitalista, você pode falar das empresas, tá? Ou ainda a dificuldade do Estado, por exemplo, de promover políticas, né, que de fato reduzam esse distanciamento com o capitalismo muito mais, não é, voltado para a sustentabilidade. Isso envolve trabalho decente, trabalho, valorização de carga horária, tudo isso para poder reduzir desigualdade. A desigualdade social não se resolve só com a canetada, ela se resolve com ações. Né? A gente vai falar de ações. Então, quando vocês falarem nesse texto de vocês, tentem sempre propor algo também, tá? E até mesmo confrontar o porquê se algo não pode ser alcançado, muitas vezes. Tá? E tem o objetivo 12, que é assegurar padrão de produção e de consumo sustentável. Isso muito tem a ver aí, pensando, né, nessa lógica capitalista só de consumo, sem pensar nos impactos. Como falei, toda forma de produção, sem consciência, a gente vai ter problemas. Mas a minha tese vai ser sobre o consumismo das famílias. Eu posso trazer explicação a partir do capitalismo? Pode, porque justamente a cultura capitalista tem criado tendências para seduzir as famílias a cada vez mais serem mais consumistas. Tá? Se minha tese fosse, por exemplo, a camoralização dos espaços, né? Ou espaços que gourmetizados, tem a ver com a questão do capitalismo para aumento do lucro. Tá? Então, a depender da sua tese, você pode também utilizar o argumento do capitalismo como explicação para aquela tese. Legal? Repertórios, tá?
Outro, repertórios, vamos lá de novo aqui. Esse aqui é um repertório bem básico, que ele fala o seguinte, de Karl Marx: a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos o mais que possa. Então a aplicação dele é muito prática, na verdade, porque você vai mostrar quem é um capitalista, geralmente vai ser os donos de empresas, né? Sem você pontuar quem é que está com esse interesse e o que ele despreza diante dessa visão só de colocar, só de lucrar. Tá legal? Então, essa é uma relação que você pode fazer com esse repertório. E por fim, tem esse repertório aqui para a gente pensar sobre o capitalismo. Eu gosto muito desse repertório, né? Que é inclusive o nome do livro de Bauman, que ele fala assim: sem minhas palavras, o capitalismo é um sistema parasitário. Como todos os parasitas, como todos os parasitas, pode prosperar durante certo período, desde que encontre um organismo ainda não explorado que lhe forneça alimento. Mas não pode fazer isso sem prejudicar o hospedeiro, destruindo assim, cedo ou tarde, as condições de sua prosperidade ou até mesmo de sua sobrevivência. E de fato é isso que vai acontecer. Não é assim? Se você pensar trabalho na escravidão, ele encontra um lugar de trabalhadores, na verdade, que precisam de trabalho, e ele vai explorar aquela força de trabalho até não poder mais. É quando às vezes acontece uma fiscalização, quando é descoberto, ou quando o cara está doente, e ele vai descartar. Mas sempre que você vai perceber nessa relação de exploração, sempre vai pensar que vai de alguma forma trazer algum impacto. E geralmente vai ser para aquele que vai ser o explorado. Igualmente, por exemplo, dentro desse contexto capitalista, pensando no eixo meio ambiente, eles exploram, né? Eles criam a tendência, criam a ideia de que você precisa daquele produto, porque eles precisam, né, se alimentar dessa parte da nossa sociedade que precisa de consumir algo e está ostentando, só que de alguma forma é só para o lucro, mas isso vai ter impactos, né? Por exemplo, o consumismo pode ser te levar a uma tendência viciante, ao endividamento. Então, de alguma forma, eles vão trazer um problema na sua prosperidade ou na sua sobrevivência, como, por exemplo, as questões ambientais, né? Nas questões ambientais também. O que estamos vendo presenciando ultimamente são uma visão de um sistema que ele quer o tempo todo apenas sugar, né? Ou trazer uma prosperidade, né? Às vezes traz até um modo de prosperidade a curto prazo, porém vai ter os impactos. Legal? O que acharam do Professor, repertório? Oi. eu tenho uma dúvida. Oi. Eu posso usar esse repertório para falar, vamos supor, dos malefícios das plataformas de aposta online, dessa questão de prejudicar o hospedeiro, esse Pode ciclo de ser, sempre sim. ansiar, esse ciclo de ambição e tal? Pode sim. Porque, de certa forma, é um sistema que é construído, né? E é um sistema que é construído que cria uma ilusão, não é verdade? A ilusão cria uma ideia que vai ser igual para todos, mas ele está explorando ali, né? Ele está sendo explorando justamente dos mais vulneráveis, né? Porque quem aposta, na verdade, não é? Quem aposta está crendo, na verdade, que vai lucrar. Mas às vezes as máquinas estão, né, tendenciosas, tudo mais. Então, de alguma forma, vai trazer o quê? Esse sistema, ele se alimenta de quê? Se alimenta da vontade de vencer. Então, por que será que os apostadores querem e apostam? Porque eles estão ali naquele terreno fértil de que podem conquistar algo, mas sem saber que eles estão sendo destruídos. Não é assim? É igual, por exemplo, quando você come algo, mesmo sabendo que você está se destruindo às vezes. Dá até um prazer. Mas ali está um sistema que está ali te corroendo também. É um problema que está te corroendo, te prejudicando. Tranquilo? É um bom repertório. Eu adorei ele, até porque ele é bem crítico mesmo em relação a isso. Então vale a pena fazer a aplicação dele. O que vocês acharam aí? Bem legal, né? Pronto.
Vamos lá pensar no próximo, tá? Na próxima tese que a gente pode trabalhar é acerca da sociedade. Gente, as sociedades são estruturas sociais. Então, você pode falar sobre família, você pode falar da sociedade como um todo, tá? Como um todo. Então, você pode pegar a sociedade e trazer especificando, por exemplo, né? A família, por exemplo, faz parte da sociedade. As empresas fazem parte da sociedade, tá? As instituições religiosas fazem parte da sociedade. No fim, a lógica de ser sociedade é que todos trabalhem pelo bem comum de todos, tá? Essa é a ideia. Por isso que a pessoa é mobilizar socialmente, porque todos devem estar mobilizados para um bem comum, tá? Então, as decisões, por isso a gente tem a democracia, né? Qual a lógica da democracia? É que todos participem das decisões, né? Ou seja, ter uma sociedade ativa para decidir. A sociedade como um todo, ela pode trabalhar pelo bem comum, né, pensando em ter um compromisso sustentável ou responsabilidade sustentável, como também ela pode, muitas vezes, não cumprir esse papel, como a gente falou na semana passada, né, na prática do preconceito. Parte da sociedade, de alguma forma, ela não age para o bem comum de todos. Então, quando você pensar em um tipo de preconceito praticado por um grupo social, vamos perceber que esse grupo social não está trabalhando pelo bem comum ou pela harmonia social. Ele está indo de encontro a uma visão do que é essa sociedade. Tá? Então, pensar em uma responsabilidade sustentável. E toda vez que você usar essa expressão sustentável, a gente está pensando numa perspectiva de um cuidado para as próximas gerações. Não só agora, a sua agora, mas as próximas. Você preparando um caminho para um mundo muito melhor para a próxima geração que virá. Essa é a lógica de sociedade. E essa visão de sociedade que tem sido implementada pela ONU, justamente na questão da sustentabilidade. É pensando em uma visão para o futuro. Tá legal? Porém, a ideia era que a sociedade enfrentasse os problemas, agisse. Mas algumas vezes, o que vamos perceber vai ser justamente o oposto. Qual vai ser o oposto? É a omissão. E toda vez que você for culpar a sociedade por algum problema, ou mostrar que ela está, de alguma forma, não atuando como se deveria, você pode fazer algumas explicações, trazer algumas explicações e alguns repertórios. Quais são eles? Primeiro a gente pode pensar que, às vezes, esse comportamento da sociedade omisso, ele vai se dar por causa de um medo da repressão diante da exposição. Principalmente quando o tema é sensível, tá? O tema é sensível. Então a gente vai ter um medo de uma perda de um prestígio, por exemplo, tá? O medo da denúncia, né? Quando tem um assédio, o assédio moral, tá? O assédio no mercado de trabalho. Às vezes é porque a sociedade tem um certo medo ou aquilo é parte daquele grupo social, tem um medo justamente de sofrer um tipo de crítica. Se os temas forem mais polêmicos, quanto mais polêmico for o tema, mais medo vamos ter. E quanto mais medo tiver, mais silenciamento vai acontecer. Então a gente vai ter esse medo, está muito relacionado com essa questão de uma omissão social ou uma falta de enfrentamento. E vocês vão perceber isso em vários temas. Eu sei que vocês estão aí pensando agora como vocês poderão aplicar isso a outros temas. Eu estou falando isso de modo muito geral, mas pensando de modo geral, vocês podem pensar em um específico. Outra explicação para que a sociedade ela acabe não enfrentando um problema que acontece na sociedade, às vezes, pode ser o egoísmo ou a indiferença diante da busca pelo sucesso, numa cultura capitalista. Então, hoje, na atualidade, nós estamos vivendo uma sociedade que ela é um pouco não, né? Uma sociedade que, na sua maioria, ela é narcisista. Ou seja, ela olha só para si. E muitas vezes a gente não vai olhar o problema social que está acontecendo. Bauman, não. Saramago tem um livro, né? Ensaio sobre a cegueira, que justamente vai trazer essa crítica. Uma sociedade que ela vê o problema, mas não age. Então, essa inação tem muito a ver com o comportamento nosso atualmente, que a gente está muito focado no sucesso. Então, todo mundo quer o sucesso.
todo mundo quer a glória, não é assim? Todo mundo quer ser um popstar. Popstar não, isso é coisa antiga minha já, né? Mas todo mundo quer ser um influencer. Essa é a palavra ideal, né? Um influencer. Uma pessoa que vai influenciar pessoas. Se você abre a sua rede social, o que tem de gente, né, vendendo a ideia de que você precisa influenciar pessoas, só que muitas vezes a gente nem sequer olha para a pessoa que está do nosso lado. Então, isso a gente pode pensar justamente nessa explicação desse egoísmo e dessa indiferença. A busca pela riqueza, a busca pelo lucro, isso pode ser um fator que tem construído, e a palavra central é sucesso, tá? Além disso, que as explicações podem dar para esse tema é a questão do pouco espaço de discussão, né, que vocês podem focar ou na mídia, ou na escola, ou na família, ou até mesmo em empresas. Tudo vai depender do tipo de tese que você está utilizando, tá? O tema, tá? Às vezes o tema vai ser, por exemplo, educação sexual. Então a gente pode pensar que essa sociedade não age muito, porque, por exemplo, eu posso culpar a escola, né? Ou de alguma forma ainda é, não debater esses temas. Por isso a sociedade não conhece a importância da educação sexual nas escolas, para poder resolver o problema. Então, enquanto a escola se omite, não faz o trabalho, a sociedade desconhece, e isso vai ter um impacto. Por quê? Mais meninas continuarão sofrendo os impactos da violência sexual, por exemplo. Entenderam? Então, é basicamente essas ideias. Sempre focar em um elemento, né, como um fator que vai explicar justamente essa falta de ação social. Que pode ser escola, família, entre outros. Tá? Além disso, nós temos que pensar justamente um outro fator que a sociedade às vezes acaba não atuando, é acerca da alienação social perante uma cultura do espetáculo ou da desinformação. E aqui a gente pode focar muito na rede social, né? No mundo da exposição na internet. A gente tem muita dificuldade de ter uma sociedade. A desinformação hoje é um problema. Por quê? Porque a gente tem tanta informação, que a gente chama de infodemia, são tantas informações que em muitos momentos a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Não é assim que acontece? A gente não sabe. Aí eu sei que News está aí para provar isso, não é? E essa cultura do espetáculo, né, que é vendida pelos influencers, muitas vezes a gente acaba não pensando em como atuar em algumas situações. Quer ver um exemplo? Temas que envolvam saúde estética. Não é? Então, assim, nós temos uma cultura do espetáculo em relação à estética. A cultura do bem-estar e da saúde. Então, vários influencers, né? Há um tempo atrás, comer ovo era algo ruim para a nossa alimentação saudável, para a estética. Agora, comer ovo é algo que, assim, faz parte da rotina. Os influencers, eles estão aí vendendo um espetáculo, né? E muitas vezes a gente acaba não tendo noção de como, de fato, conhecer os benefícios daquele nutriente, né? Porque ele é apenas vendido, né? E isso cria, às vezes, a desinformação, muitas vezes, de como deve ser o balanceamento dos alimentos, o cuidado com a estética, tudo mais. Tá legal? Então, tudo vai depender, as explicações dependem da sua orientação. Aqui são só ideias gerais para você ir pensando, tá? Além disso, a sociedade não age muitas vezes. Por quê? Porque existe ainda uma cultura de preservação de tradições e valores motivadores. E isso, de fato, faz um fator que leve uma parte da sociedade a não agir. Tá? Então, esse é um dos fatores aí. Então, temas que são temas que chamam temas sensíveis, né? Temas que envolvem raça, gênero, religião, muitas vezes, né? Religiões afros, muitas vezes vocês podem pegar esse caminho. Claro, lembrando, tá? Vá fazendo sua crítica, traga os exemplos e você vai tranquilamente mostrar as causas, os motivos e os efeitos. E quem são os afetados. Tá legal? Até aí, alguma dúvida? Então, em termos de repertórios, eu tenho 3 repertórios que vocês poderão utilizar quando estiver falando sobre sociedade, né? Nesse tema, que essa seria a sua tese. Então, assim, ó, tem um conceito que é atitude blasé. E eu gosto muito desse conceito, porque, assim, esse conceito foi organizado na década, no século XX.
Então, ele observou que as cidades, ao crescerem, as pessoas com tantos estímulos, elas já não mais se atentavam para os problemas que as cercavam, porque existiam muitos estímulos. As cidades do século XX, né, em crescimento, então, quanto mais as luzes, tudo isso era um fator que, de alguma forma, atraía a atenção e tirava a atenção para as questões mais importantes sociais, ou seja, a preocupação com o outro. Na atualidade, nós estamos vendo, podemos dizer, que em alguns momentos a sociedade ela age como uma atitude de lazer. E por que isso? Porque ela, de alguma forma, não consegue reagir, né, aos problemas sociais que existem. Por quê? Nós temos muitos estímulos para seguir hoje. Então, hoje você acorda de manhã, tem Instagram, vários estímulos, né? O sucesso, a corrida pelos negócios, os estudos. Então, muitas informações, muitos estímulos que, de alguma forma, não te faz olhar para o problema social. Ou seja, você começa a ficar egoísta. Então, esse repertório vai focar muito na atitude de lazer, focando nessa questão da indiferença social com o outro. Um exemplo prático é a questão de se for um tema, um tema envolvendo moradores em situação de rua. Às vezes, essas pessoas elas são invisibilizadas socialmente, porque a gente percebe aquelas pessoas, mas com o tempo a gente já não consegue mais vê-las. A gente fica indiferente ao problema delas. Então a gente pode dizer que dessa forma estamos tendo uma atitude de blasé, porque a gente é incapaz de tomar alguma decisão para aquele tipo de problema. Ok? Até alguma dúvida? Continuando, tá? Esse aqui é o repertório que é a espiral do silêncio. Essa filósofa alemã, parece, não esqueci se era alemã, mas parece que ela é alemã também, tá? E ela fala muito sobre a questão da espiral do silêncio, que é Elizabeth Nolan, né? E ela fala sobre a espiral do silêncio, que é justamente a questão de você dar opinião, né? Lembre-se que nós estamos em um contexto em que opinar é necessário, né? No contexto da polarização política mesmo. Opinar é quase uma obrigação sua, às vezes. As pessoas querem que você opine. Mas muitas vezes, os grupos minoritários, ou que não têm prestígio, muitas vezes eles preferem o silêncio do que tecer uma opinião em confronto à opinião dominante. Esse conceito pode ser aplicado para várias questões, né, em vários momentos. Por quê? Porque a ideia central é o seguinte, é que as pessoas preferem emitir opinião justamente com medo do conflito. Por isso o problema vai ter a continuidade. Tá legal? Então, esse é um conceito aí que é a espiral do silêncio. Ou seja, as pessoas, quando têm pouco prestígio ou têm dependência econômica, né, de um grupo, eles acabam não tecendo um tipo de opinião. Por quê? Existe um medo do conflito. E esse medo pode ter um medo com a relação econômica, com a relação do prestígio. Tá legal? Exemplo, nessa escala agora 6 por 1, pode ser que os trabalhadores, parte dos trabalhadores, né, na sociedade, principalmente a classe trabalhadora, elas não queiram opinar tanto. Alguns não queiram opinar tanto. E por que essa parte não opina? Às vezes com medo de perder o emprego, né? De sofrer uma caça ali daquele que opinou contra um pensamento dominante. Então esse é um repertório bem legal para também se trabalhar numa redação para mostrar o porquê a sociedade às vezes não debate alguns assuntos ou não enfrenta aquele problema, justamente pensando nessa espiral do silêncio. Tá legal? E é só pensar em relação ao tema, tá? E por fim, tem esse repertório aqui, que é da semana passada, né? Bernardo Toro, que ele fala sobre a questão da mobilização social. Então é o seguinte, ó. Ele ia falar o seguinte, que quando a sociedade começa a entender que ela que constrói a ordem social, vai adquirindo a capacidade de autofundar a ordem, né? De construir a ordem desejada, vai superando o fatalismo e vai percebendo a participação, a diferença e a deliberação de conflitos como recursos fundamentais para a construção da sociedade. Ou seja, na lógica desse conceito de Bernardo Toro, a sociedade ela precisa entender que ela precisa ser ativa. E geralmente a sociedade ela tende, para a sociedade, ela tende a terceirizar a decisão.
Tá? Então, assim, ele deixa claro que a sociedade deve ser ativa, ela que deve construir a ordem social, ela que deve construir a harmonia social. Mas isso não acontece na sua maioria. Por quê? Aí você vai ter explicações. Pode ser a questão de uma visão só para o sucesso, pode ser uma visão voltada para o individualismo, pode ser uma visão voltada para os interesses pessoais. É só pensar, confrontar essa ideia de liberar o touro. Tá legal? Até aí alguma dúvida nessa tese ou argumento, sociedade? Pronto. Por fim, vamos lá para a última tese, que é a mídia. Gente, teses que envolvam mídia ou argumentos que envolvam mídia, também precisamos ter uma clareza, né, desses conceitos, tá? Então, a mídia ela tem um papel importante na sociedade. Desde a sua fundação, das várias formas, ela tem um papel importante, desde informar sobre os temas diários, né, expor ideias, forma opinião. Então, isso é a mídia, tá? A mídia, na verdade, a gente deve pensar como instituição. Então, a gente tem uns grandes instituições midiáticas. Então, por exemplo, o Facebook, né, a Meta hoje, é uma instituição midiática. E ela faz parte, né, desse conglomerado, como TV tradicional, vários outros aí. E elas estão ali te informando, elas estão expondo ideias. Um ponto importante que nós temos hoje na mídia diferentemente tradicional é que na mídia digital o cidadão também, ele também é participante. Então, quando a gente pensa assim, poxa, mas a mídia, e eu participo sim. Porque você hoje, você interage, você constrói conhecimento com a mídia. Você constrói pensamento, você constrói opinião. Então, assim, a gente não pode dizer hoje que só a mídia forma opinião, porque você também forma opinião. Você também, de alguma forma, está expondo ideias. Você coloca temas para debate. Claro, que a mídia ela pode controlar com o algoritmo. Então, você tem, por mais que você tenha autonomia de escrever, mas a entrega depende do algoritmo. Então, nem sempre você é tão assim autônomo, tá? Mas, em lógica, é isso que a mídia vai fazer com a gente. Então, ela pode te manipular, ela pode nos manipular, né? Ela pode nos informar, ela pode direcionar o tipo de candidato que ela quer, pode acontecer. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Tem uma polêmica lá nos Estados Unidos com relação às eleições, não só nessa, mas outros também. Então, tudo isso é o que a mídia fazendo parte desse sistema, que pode ser também de manipulação. Tá legal? E aí, o que acontece? A mídia, por muito tempo, ela teve credibilidade. Né? Então, nos anos dos rádios, por exemplo, né? A mídia o rádio era algo que, assim, como fosse o rei da notícia, né? As pessoas acreditavam, mas pouco a pouco a gente vai passando a ter uma descredibilidade, principalmente agora, né? Com as novas mídias digitais, as tradicionais também vão sendo colocadas em descrédito. Por quê? Passa a ter também uma mídia independente. Então, como fosse um quarto poder que vai estar ali colocando, sempre colocando em evidência algo que a gente não sabia que existia, né? Os acordos, os lobbies, e a gente vai falar em várias questões sobre a questão da mídia. Pronto. E aí o que vocês podem explicar, né, de trazer explicações ou justificativos para como trabalhar com a mídia? Algumas questões seguintes. A mídia, às vezes, em diversos momentos, ela não vai priorizar debater alguns assuntos. Por quê? Porque ela foca na lógica da audiência para a geração de lucros, que é capital. Concordam comigo? Que é capital. Então, muitas vezes você vai trazer um tema que você quer mostrar, tema ambiental. Às vezes, os temas ambientais, eles aparecem de modo sazonais. Ou quando acontece uma tragédia, não é assim? Uma tragédia, ou está tendo algum evento, mas a não ser isso, não é um palco de constante debate para colocar as questões climáticas em evidência. E por que isso acontece? Porque ele está muito mais priorizando com aquilo que priorizando a audiência. É aquilo que o público quer. Então, por isso é mais fácil investir mais tempo, por exemplo, no Big Brother, do que um documentário ou informações ou debates acerca da mudança climática. Entendeu? Tempo de duração. Observe que o Big Brother leva 3 meses, não é assim?
com várias pautas lá que estão lá presentes também. Mas os temas que envolvem o meio ambiente, por exemplo, eles são recortes de 30 segundos. Né? Isso vai aparecer no jornal. Então, isso na mídia televisiva. Na mídia digital, tudo vai depender também do algoritmo. Então, o algoritmo no digital tem muito mais foco, tem outros focos também, a depender do tipo de público, tá? E os interesses que estão ali e na geração de lucro também. Então, nem sempre as pessoas, o público jovem, nem sempre vão procurar informações sobre o meio ambiente. No TikTok, por exemplo. Claro que não. Então, o algoritmo vai te alimentando com aquilo que é trivial. Legal? Porque o foco está o quê? Sempre na lucratividade. Tá? Às vezes, a gente pode trazer uma explicação desse desvirtuamento da mídia do seu papel social. Que papel social é da mídia? É da informação e da verdade. Mas, às vezes, ela vai se desvirtuar desse processo justamente para atender interesses políticos. Isso tiver a ver muito na política. Quando algumas mídias vão apoiar certo candidato e, às vezes, vamos ter matérias tendenciosas em relação a certos grupos. Tá legal? A mídia também vai fomentar a manipulação da sociedade, né, com as estratégias, né, influenciando o comportamento social a partir de filmes, séries. Tá legal? Então, padronização de corpos, por exemplo, tem a ver com a mídia. Porque algumas vezes ela vai mudar comportamento. E, de fato, ela ganha para poder ir nessa relação de lucro, tá? Essa relação de lucro. Às vezes, outra explicação que a gente pode oferecer é a quadra, que é o seguinte, é que no digital, você democratiza a informação na mídia, porém, ela tem promovido o quê? Crescimento das fake news. Então, essas são algumas explicações a se ir debatendo ao tratar da mídia. Mas essa explicação aqui, ela casa muito bem para várias discussões nossas. Tá? Casa muito bem. Porque, em geral, e é interessante que você, no seu ponto crítico, mostre mesmo um exemplo prático, né? Do que é mais prioridade às vezes. Eu sempre uso o Big Brother como exemplo, né? Porque ele ocupa 3 meses, né, de uma programação na TV aberta, fora o pay-per-view, né? E observe o tanto de patrocínios que existe, porque existe o quê? Uma audiência comprando essa ideia. Então compra mais a ideia do entretenimento do que uma preocupação social, às vezes. Então a mídia vai investir nisso também. Tá legal? Repertórios. Gosto muito desse repertório. A gente vai mostrar muito isso aí, essa cultura do espetáculo, tá? Guy Debord vai falar sobre isso, né? Que a sociedade do espetáculo ela é dominada por imagens, né? Que são mensagens veiculadas pela mídia e pelo mercado que tem o objetivo de promover consumo e a conformidade. Então, na rede social, é isso que está acontecendo, né? Cria-se imagens. A imagem do mundo perfeito, da vida perfeita, né? Do corpo perfeito. Esse é um repertório bem interessante para isso. Né? A mídia cria a imagem da casa perfeita, da vida perfeita, do estudo perfeito. Agora está na moda mesmo colocar mesmo rotina de estudo. Mas nem sempre você vai conseguir fazer aquela rotina de estudo. Eu me coloquei uma vez, né, influenciado por essas questões de rotina, participar do Clube das 5 da manhã. Não sei se vocês já participaram disso. Clube das 5. E aí, gente, interessante que a ideia parece ser boa, né? Porque você ser produtivo. Produtividade. Essa é a palavra do momento. Produtividade. Você acorda 4h30 da manhã, já acorda, já se exercita. Quando às 5 da manhã você já tomou um cafezinho, já começou a ler. E eu comecei a fazer isso, só que para mim não funcionou. Porque eu comecei a acordar às 5 da manhã e eu me tornei improdutivo. Então, assim, eu tentei adaptar o máximo que eu pude, mas não deu certo. E com o tempo, ao não conseguir essa ideia perfeita de produtividade, eu estava começando já a me sentir mal já. Poxa, eu não consigo, né? Então, assim, de certa forma, há uma padronização. E isso são imagens veiculadas, né? Então, a cultura do like está aí muito para isso, né? Para promover consumo e conformidade. Que conformidade é essa? É do estilo de vida perfeito, né? E que não existe. Tá legal? Então, esse repertório serve muito bem para mostrar o impacto da mídia nas nossas vidas.
e como ela tem colocado em perspectiva um comportamento que é como fosse ser mais homogêneo. É claro que a homogeneidade não existe, mas ela vai tentar de todos os modos criar conformidade. Por quê? Para poder vender de alguma forma aquela ideia. E toda venda gera lucro, né? Lembrando, toda venda gera lucro. Esse é um repertório também que é novo, nunca utilizei ele, estou utilizando agora, mas trouxe para vocês que tem algo novo também, que é desse livro aqui, né? Desse teórico da comunicação social, que é mídia e modernidade. E eu achei interessante porque ele fala sobre cultura de massa e como essa cultura de massa ela vai ser hoje uma cultura mediada. E ele fala que essa cultura mediada pela mídia, ela tem algumas mudanças, né? Que no passado a gente era um pouco passivo, mas hoje a gente já tem um poder já de, como eu falei a vocês, de poder estar atuando, tá legal? Mas e ele vai mostrar alguns fatores, né? Como a mídia vai produzindo esse um capital simbólico. A gente tem isso é até uma visão lá de Bourdieu, né? Principalmente nesse ponto de vista agora cultural, tá? E na formação da sua identidade. E ele fala o seguinte nesse ponto, tá? A crescente disponibilidade dos produtos da mídia fornece meios simbólicos para que os indivíduos se distanciem dos contextos espaços temporais da vida diária. Porque ele fala nesse livro o seguinte, que antigamente, como é que como a gente adquiria conhecimento ou a formação da nossa identidade? É a partir do contato face a face. Era o amigo mais próximo, era uma igreja mais próxima da sua casa, era a escola. Então a gente não tinha um espaço tão explorado mediaticamente, tá? Com essa ascensão da mídia, seus produtos, tá? Então não só uma coisa, são produtos. O que a gente vai ter agora? Vamos ter agora um projeto, né? Projetos de vida que incorpore reflexões às imagens e das medidas recebidas. Assim também os indivíduos se tornam cada vez mais dependentes. Então, a proporção que a gente começou a se distanciar dos contextos tradicionais, do face a face, a gente passa agora a incorporar novos projetos, tá? E novas imagens que são recebidas, tá? Ideias que são recebidas. Então, a gente vai falar da informatividade mesmo, tá? Então, você hoje abre seu celular, você vai ter informação o dia todo. E isso vai mudando o seu comportamento, vai mudando os seus pensamentos, sua atitude, seja para algo bom, seja para algo ruim. E isso vai tornando também uma dependência também. É uma dependência. Com relação à formação do seu self. Esse self é a ideia da sua identidade. Ele vai ter um livro justamente isso. A self é a sua identidade. Porque quando a gente tira um self de nós mesmos, né? É a foto de nós mesmos. E essa identidade que é formada a partir daquilo que você consome de produtos. Então, esse é um ponto que a gente poderia pensar justamente sobre a mídia, que muitas vezes ela está te produzindo, né, te formando de alguma forma, a partir de vários produtos que nem sempre você vai ter autonomia. E aí a grande questão é o seguinte, é que ela vai criar uma vida, uma selfie, com imagens de uma vida que é de imaginação. Então, pensa num tema, exemplo, né? Temas que envolvam padronização, né? Padronização de corpo, comportamento, felicidade. Muitas vezes é a mídia produzindo um comportamento, uma selfie sua, e você vai alimentando isso, né? De uma vida perfeita, só que ela é imaginária. Na realidade, você tem outra vida. É por isso que a gente vai perceber que quando o indivíduo ele chega na perspectiva da realidade e do confronto, alguns vão passar o quê? A ter os problemas mentais. Né? Problemas mentais. Por quê? Porque aquilo que foi construído na rede social, os produtos, ele teve uma intenção. Você absorveu. Só que aquilo é uma vida imaginária. Não é uma realidade. Aí vocês podem fazer esse confronto também. São ideias, tá? São ideias. Nesse livro também fala o seguinte, que a comunicação de massa implica a mercantilização das formas simbólicas, no sentido de que os objetos produzidos pelas instituições da mídia passam por um processo de valorização econômica. Então, nada que está posto na mídia, ele vai ser por acaso. Ele vai ter sempre um valor econômico. Ninguém anuncia um produto na TV, na internet, pensando meramente em trazer aquela informação. A visão está no lucro. Por isso a gente pode fazer aquele argumento do culpar a mídia, focando muitas vezes na questão econômica. Por isso que ela vai priorizar muito mais entretenimento
do que a própria questão da informação, como deveria ser. Trazer a verdade nua e crua. Legal? Até aí, alguma dúvida? Conversei demais, não foi já? Sem dúvida, né? Bom, vamos lá, continuando aqui. É o tema da semana, tá? Que é crise de refugiados ambientais e a vulnerabilidade social. Esse é um tema que é bem atual mesmo, bem atual. E até a gente vai poder perceber isso com a nossa realidade aqui em Salvador, essa semana, né? Com essas fortes chuvas. O que choveu em Salvador durante um mês de novembro, em 3 dias, era esperado para o mês inteiro, gente. Era esperado para o mês inteiro. Problema sério. Sério, sério. E esse problema climático, ele vai ter os impactos, né? Porque ela vai criar um problema, que a gente vai chamar de crise de refugiados, né? Crise de refugiados. E você vê que várias pessoas começam, né? Tem uns casos aí lá no Rio Grande do Sul, várias pessoas passando agora a ter um medo dessas crises de refugiados. Por quê? Diante dos problemas ambientais. Nesse tema, o recorte vai ser crise dos refugiados ambientais e a vulnerabilidade social. E aí a gente vai poder pensar o seguinte: quem são os vulneráveis sociais numa crise de refugiados? Né? Tem cor, tem classe social, né? Onde moram, né? Por que moram naquele lugar? Quem é o responsável por cuidar daquelas pessoas? Por que não está fazendo isso? Então a gente vai ter vários, né? Várias pessoas morreram em encostas, em palafitas, moram em encostas, né? Encostas, palafitas. Isso. Então a gente vai poder pensar nessas perspectivas. E eu pergunto, né? Se vocês fossem escrever esse tema hoje, né? Eu coloquei até hoje pela manhã essa pergunta lá. Quais seriam a opinião de vocês sobre esse tema? Quais seriam as suas teses, né? Partiriam de quais teses mais específicas ou mais abrangente? Me conte um pouquinho aí. Olha, deixa eu ver aqui. Jamile colocou que trabalharia com a Comissão do Estado e a própria indiferença social, que é um dos caminhos, tá? Eu falaria sobre racismo ambiental e sobre omissão Bom, governamental também. pode ser. Gostei do racismo ambiental, né? Tem muito a ver, né? O racismo ambiental tem a ver muito com o projeto de governo em si, né? Na lógica, essa falta de cuidado que existe, não é? Nesse cuidado preventivo também, a gente pode pensar nesse cuidado preventivo. Diante das mudanças climáticas, esses são os grupos vulneráveis, são geralmente as pessoas negras, né? Estão mais vulneráveis, negros e pobres, estão vulneráveis socialmente, diante de uma falta de um político, né, de urbanização muitas vezes. Então a gente vai poder pensar sobre isso. E os demais aí, Maria, Indy, Caleb, o que vocês pensam aí nesse tema aí? Então vocês podem fazer o seguinte argumento aqui, tá? Eu vou colocar algumas ideias aqui. Primeiro eu falar sobre o conceito do que é refugiados ambientais. Ele foi criado em 85, né? E eles vão destacar justamente que são pessoas que foram forçadas a deixar seu habitat tradicional, temporária ou permanentemente por causa de uma perturbação ambiental acentuada, natural ou desencadeada por pessoas. Então, um exemplo, às vezes, nesse caso agora da mudança climática, né, que é um fator muito presente, não é uma coisa natural por si só, é algo forçado ou desencadeado. Concordam comigo? É desencadeado. Por quê? Quem é o responsável por isso? São as ações humanas, né? As ações antrópicas. Então você pode culpar a própria humanidade e você pode ser específico nesse caso, né? Por que será que a gente está cada vez mais, mesmo sabendo dos impactos, né, da mudança climática, por que continuamos ainda com a exploração, né? Com a exploração dos recursos naturais? Então, tem um fator condicionante aí. Quem é o culpado por isso? Por que continua? E a gente pode pensar que um dos motivos para a gente culpar isso aí tem a visão o quê? Uma visão capitalista também. Tá legal? Então vocês podem pensar sobre isso. E observe que, além disso, comprometeu a sua existência
ou afetou seriamente a sua qualidade de vida. Aqui está a questão da morte, né? E aqui está a questão da qualidade de vida. Tá legal? Então, nesse tema, vocês podem fazer essa discussão de duas formas que eu pensei. Vocês podem pensar duas teses por responsabilização. Então, o seu D1, trabalhar uma causa da crise dos refugiados, principalmente dos mais vulneráveis socialmente. Pode ir culpando, por exemplo, o racismo ambiental, né? Pode ser a questão da omissão do Estado, inabilidade do Estado, né? Pode ser uma cultura consumista presente na sociedade, a falta de atuação social, né? Justamente para poder pensar em meios de como combater, de como enfrentar, tá, esse problema, porque a crise dos refugiados é um problema que ele está aí. Só é porque a gente acaba não dando certa importância sobre esse tema. Então, você pode fazer essa discussão também, tá? Ou vocês podem pegar uma outra estrutura, pensar uma causa para o problema e um efeito. Então, você pode pensar um efeito social, um efeito econômico, tá? De duas formas. Aqui também vocês podem pensar, dentro dessa causa, pensar um efeito também aqui. Eu não coloquei, mas vocês podem colocar um efeito, tá? Que aí você fica com a consequência. Nos dois. Tá legal? Pronto? Então, pode ser dessas duas maneiras. Então, repertórios vocês têm bastante, tá? E como eu falei, a gente pode culpar a mídia também nesse tema, né? A crise dos refugiados, muitas vezes, é uma crise que tem a ver com a mudança climática, mas a gente percebe que falta pouco debate político na mídia acerca da temática dos refugiados ambientais. Então, assim, fala-se muito, até você percebe que diante de uma situação de desastre, você percebe uma comoção da mídia, né? Uma comoção entre aspas, né? Aquilo é transformado, às vezes, em um projeto sensacionalista, né? De criar comoção, mas depois disso acaba não tendo mais um tipo de informação, tá? De como combater, de como enfrentar, de como evitar. Então, lembramos que a mídia faz parte da sociedade, ela deveria enfrentar esse problema também. Então, você pode pensar dessa maneira. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Não, Não é? tranquilo para mim. Tranquilo, né? Então, assim, ó, amanhã eu vou lançar para vocês a proposta temática. Vocês podem fazer, e até mesmo no grupo também, compartilhar ideias, até porque a gente faz um canal lá no grupo, lá, né, do WhatsApp, para a gente compartilhando informações, até repertório, aquilo que você pensou, dúvidas que você tiver. Você pode mandar também lá no grupo do WhatsApp, que eu respondendo para vocês, tá legal?